Vamos agora para as perguntas longas. Ok. Mas não são tão longas. Longas são as respostas. Sim, mas não é pra gente fazer também uma defesa de tese. Para! Você chamou o Gui aqui pra quê? Deixa ele fluir! Nós cremos nos dons, deixa o dom dele fluir. Não, então tá bom. Se todo mundo aguentar aqui, a gente continua. Vamos, primeira pergunta. E essa vai ser logo pro Gui. Tá pronto? Se o joio cresce junto com o trigo, então aqueles que são joio e estão dentro das igrejas estão predestinados à condenação? Bom, tem alguns problemas na pergunta, mas a gente já começa aí. Vamos focar aqui no que a pessoa tentou perguntar. Vamos dizer que existem pessoas crentes dentro da igreja. Vamos dizer que... Mas tudo bem, vamos supor que tem. E vamos dizer também que existem pessoas que estão lá, creem numa confissão de fé, estão envolvidas em comunidade, mas não são cristãs. Pronto, a grande pergunta essas pessoas que estão experimentando esse ambiente comunitário, elas são predestinadas à condenação? Uma das coisas que você precisa manter em mente é que a Bíblia nunca ou quase nunca usa a palavra predestinação de forma negativa. Nos textos paulinos, por exemplo, como em Efésios capítulo 1, a predestinação é sempre para a vida, ou a predestinação é sempre para algo positivo. Você pode dizer, ok, mas se é algo positivo, então a implicação lógica é que existem aqueles que são condenados, predestinados para condenação. Só que teologia não se faz por implicação lógica dessa forma, porque simplesmente a Bíblia se cala para o outro lado. Então pode ser outra opção. Então eu não necessariamente... Eu sei um dado. Qual é o dado que eu sei? Que Deus predestina pessoas para a vida. Agora, o outro lado, eu já não tenho a noção. Ok, ele pode deixar aquelas pessoas que já estão sendo condenadas ou estão ali em pecado irem para o inferno porque elas desejam aquilo. Mas o que eu quero dizer para você é que quando você está pensando sobre predestinação, a gente tem que meio que domar a nossa mente. Predestinação é para a vida. E alguém pode levantar o texto de Romanos. Existem também problemas de aplicar esse texto a essa situação, mas vamos dizer que você é de uma linha mais reformada que entende que quando ele fala do vasos para ira e o vaso da misericórdia, ele está falando de uma eleição geral. Vamos pensar. Pense que ele está dizendo que da mesma massa ele fez alguma coisa. Ou seja, quando ele está falando da mesma massa, a tradição reformada mais clássica vai dizer é da massa de gente caída, são de pecadores. Ele não está pegando de uma massa neutra, ele está pegando de pecadores e trazendo para a misericórdia e fazendo também os da ira, não é porque ele está predestinando aquelas pessoas que são inocentes a receberem a condenação, não, ele está pegando aquelas pessoas que já são pecadoras e está formando um vaso de forma que essas pessoas já recebam aquilo que elas merecem. Então, o que nós podemos notar quando Romanos está falando sobre isso, e mesmo alguma tradição reformada entende que ali é a predestinação geral, vamos dizer então que ele está pegando da mesma massa de pecadores, gente para honra e gente para desonra, mas entenda que é da massa de pecadores e não pessoas inocentes. Dito isso, então a resposta seria, as pessoas que estão no meio da igreja e não são cristãs, a Bíblia vai chamar geralmente de apóstatas, ou pessoas que João gosta dessa linguagem, né? João vai chamar, por exemplo, eles de anticristos até. Os anticristos em 1 João está dentro da igreja, eles vão tentar não simplesmente ser anti-Jesus, não é isso, eles vão tentar se parecer com Jesus de forma que eles façam uma inclusão interna. Só que eles não resistem há muito tempo, é isso que João diz. E João vai chamar eles de anticristos, que não pertencem a nós, nunca foram de nós e são para a condenação. Então, de forma curta, predestinação é para a vida. E a Bíblia meio que se cala quando vai falar de predestinação para condenação. E aí Calvino, nas Institutas, volume 3, você vai perceber lá para o final, no último capítulo, que ele vai dizer o seguinte, sobre esse assunto, se a Bíblia não fala mais, então eu não sei se ele chama teólogo, mas na verdade ele cita um termozinho em latim que seria eu como intérprete, já não tenho mais para onde ir, eu calo a minha boca. Então eu diria para você, a predestinação para condenação, a Bíblia não fala, então como intérprete eu calo a minha boca. Seria isso. Então imagina um arco-íris saindo da minha mão e pense assim, não existe predestinação. Seria mais ou menos. Alguém grava isso e faz uma montagem, por favor.
Então vamos, gente. Próxima pergunta. E essa é pro Anjo. Como conciliar trabalho, família, academia e estudo teológico? Academia é de ser acadêmico ou é de maromba? Eu acredito Bom, que eu acho que é maromba. Sendo direcionado para mim, deve ser maromba, né? Eu penso que tem a ver com prioridade. Quando você entende a diferença de prioridade e aquilo que é urgente, prioridades e urgências, então você começa a ter resposta para essa pergunta. Por quê? E quando a gente vive uma vida que é baseado naquilo que é urgente, a gente começa a ter uma vida baseada na pressa daquilo que é urgente, mas não vive na base da prioridade daquilo que é importante ou daquilo que é eterno. Então, por exemplo, qual é a lista de coisas que ele falou aí? Família, trabalho, família, academia e estudo teológico. Então, para começar, essas coisas não têm o mesmo peso de importância. Então, vamos supor que por causa do estudo teológico ele negligenciasse a família. Eu acho que ele deveria de não estudar teologia se ele fosse negligenciar o tempo de família. Vamos supor que por causa de qualquer coisa, então assim, ele tem que ter a noção de como essas coisas pesam em termos de valor diante de Deus. Quais são essas prioridades? Como elas estão diante de Deus? E no centro de tudo isso, ele tem que entender o que é o reino de Deus, porque a Escritura fala sobre buscar o reino em primeiro lugar. Só que quando a Bíblia fala para buscar o reino em primeiro lugar, ela não está colocando assim um jeito meio assim, o reino em primeiro, aí minha família em segundo, e o trabalho em terceiro. Não é bem isso que está falando. O que está colocando ali é mais ou menos assim: ao invés de eu ficar atarefado tentando... Tem um exemplo que eu gosto muito de pensar, que é o seguinte: muitos anos atrás eu li um livro que chama A Vida Centrada na Cruz. Em português ficou como A Vida aos Pés da Cruz, do C.J. Mahaney. E ele começa o livro explicando sobre legalismo. Ele fala que o legalismo é basicamente você imaginar aquele equilibrista que coloca vários pratinhos e tenta equilibrar aqueles pratinhos. Então você tem vida devocional, nesse caso aí, academia, teologia, família, que mais? Trabalho. E aí quando um pratinho começa a cair, você gira ele de novo, aí gira outro pratinho, tenta girar vários pratinhos e tenta fazer eles todos ficarem equilibrados, e você tenta todos ficarem rodando, e aí você tem uma vida pressionada, cheia de pressão interior, porque é você que tem que sustentar a sua vida e fazer a sua vida dar certo. Então todo o peso da sua existência está debaixo dos seus ombros. Eu já vivi assim e isso me fez sucumbir. Esse não é o tipo de vida que Jesus propõe. Jesus não propõe que a gente tenha essa vida fragmentada em várias áreas assim, e a gente é o responsável por fazer todas as áreas darem certo. Qual é a proposta de Jesus? É a gente deixar essas muitas coisas para a única coisa que é necessária, que é o reino dos céus no centro da nossa existência. E quando o reino é o centro, as demais coisas, não é que elas vão ser acrescentadas, tipo teologia da prosperidade. Eu vou para a igreja como se isso fosse buscar o reino. Não é isso. Eu vou para a igreja e aí eu vou ganhar um carro do ano. Não é isso. Quando Jesus fala buscar o reino e as demais coisas vão ser acrescentadas, o que ele está dizendo é: quando você coloca o centro no centro, tudo que é periférico encontra o seu lugar certo. Então, o dilema de não saber como equilibrar essas coisas que ele está colocando não é porque ele não sabe como conciliar as coisas, é porque ele não sabe o que colocar no centro. Então, o dilema dele é um dilema de uma vida fragmentada em pedaços, porque uma vida fragmentada em pedaços é consequência de uma vida que não está centrada. Então, todo o dilema dele se resume em: faça doutrina e devoção, a aula de Espaço para Deus, que lá a gente responde isso em várias aulas. Nossa, uma aula sobre isso. A gente tem uma aula inteira só explicando o que eu acabei de explicar. Muito bom.
Próxima pergunta, gente. Como ensinar meus filhos para os dias maus que estão por vir? Quem quer responder essa? Bom, eu não tenho filhos, então. Deixa eu responder. Mas você sabe ensinar. O texto de Provérbios fala muito sobre filhos e a relação que os pais têm com a instrução do seu filho. Talvez o próprio livro de Provérbios foi escrito para o filho do autor que está ali tentando direcionar o seu filho a ter um tipo de relação com a sabedoria que faz com que ele quase que tenha um relacionamento de casamento com a sabedoria. Só que o pai observa que ao decorrer desse processo, muitas outras mulheres, entre aspas, vão aparecer para ele como sendo proposta de sabedoria para a vida dele. Vai aparecer a ganância, vai aparecer a imoralidade sexual. Então, ao decorrer do livro, ele vai mostrando que outros concorrentes à sabedoria vão aparecendo para o filho dele. E uma das coisas que ele faz, o autor de Provérbios, é insistir com o filho dele que ele abrace a sabedoria, mas aí vem o ponto principal no capítulo 8 de Provérbios, que é: olhe para mim. Então, é o próprio autor se colocando como o modelo principal e como a fonte principal de como as ações do filho elas devem acontecer. Então, eu diria para você, como ensinar os meus filhos nos dias maus? Seja você o exemplo de como deve se viver nos dias bons. Porque no mal a gente não aprende nada, a gente só repete o que a gente já aprendeu no bom nesse sentido. Então a gente experimenta nas trevas, a gente vai reagir bem aos momentos de escuridão baseado naquilo que a gente aprendeu na luz. Então é nesse momento de exemplo, de ser exemplo, que a gente consegue ensinar aqueles que estão ao nosso redor. Então eu diria assim, tem muita gente investindo muito, que é muito bom, investindo em estudos para os filhos, em livros para os filhos e tudo, mas não é um exemplo. Então não adianta de nada. Se você quiser marcar o seu filho para a eternidade, você tem que marcar ele pelo exemplo. Se eu for dizer qual foi a maior marca da minha mãe na minha vida, foi que a minha infância, minha adolescência, minha juventude foi ver a minha mãe todas as noites de joelho orando. Uau. E aquilo ali me marcou para sempre. Marcou mais do que qualquer curso de teologia que eu fiz. E qualquer livro de oração não supera eu ver a minha mãe nos dias bons e nos dias maus, de joelho orando ao Senhor. Então seja exemplo. Eu diria assim que seria a solução para isso. Muito bom. Muito bom. Próxima pergunta, gente. E agora vamos para o Ângelo, então, já que a gente está indo e voltando. O que realmente é o sacerdócio à luz da Bíblia e de que forma o homem exerce o sacerdócio em casa? Graças a Deus. A mulher também exerce sacerdócio em casa? Vamos lá. Essa pergunta, alguns dias atrás, não sei se você sabe, foi meio polêmica na internet, né? Mas tudo bem, vamos lá. Primeiro, vamos responder a primeira parte. Sacerdócio, o que é o sacerdócio na Bíblia, né? A pergunta seria melhor feita se nós colocássemos assim: o que é o sacerdócio no Novo Testamento, né? Porque o sacerdócio na Bíblia, no Antigo Testamento, eu acho que está bem claro, né? Todo o serviço dos sacerdotes. Talvez exista bastante reflexão sobre o que seria o sacerdócio antes da lei, né? Nós temos sacerdotes de Deus antes da lei. Nós temos o próprio Melquisedeque, mas nós temos outros sacerdotes de Deus antes da lei. Bom, não vou entrar aqui. O próprio sacerdócio dos anjos também. Então tem muito sacerdócio na Bíblia. Mas eu sei que a pergunta é sobre o sacerdócio do Novo Testamento, do cristão, né? Se nós fôssemos resumir e ser bem simples, o sacerdócio tem a ver com acesso à presença de Deus. E se nós fôssemos colocar em termos de atividade, a atividade essencial do sacerdócio é a adoração. Porque o pecado entrou no mundo, então a atividade essencial do sacerdócio também inclui a intercessão. No contexto do Antigo Testamento,
A adoração envolvia sacrifício também no contexto de sacrifício por causa do pecado, né? Então, as duas atividades básicas essenciais é que o sacerdócio tem a ver com intercessão e adoração. É isso. Então, o que é sacerdócio no contexto do Novo Testamento? Adoração e intercessão, acessar a presença de Deus para adorar e interceder. Nesse sentido, homem e mulher exercem sacerdócio. Agora, a segunda parte da pergunta, que é sobre sacerdócio do lar, que é mais ou menos isso que o pessoal quer saber, aí temos um problema. E qual é o problema? O problema é o seguinte, é que a pergunta está errada. Porque a pergunta parte de uma teologia errada. E qual a teologia errada? É a teologia que coloca sacerdócio no contexto do Novo Testamento, porque no Antigo Testamento até estaria certo, mas no Novo Testamento coloca sacerdócio igual liderança. Ao dizer que sacerdócio é igual liderança, você vai dizer então que sim, o homem é o sacerdote do lar. Legal. Mas não. Por quê? Porque o homem é o líder do lar, sim. Mas porque ele é o líder do lar, ele não deve receber o título de sacerdote. Por quê? Porque a liderança do homem sobre o lar não é uma liderança sacerdotal, mas uma liderança governamental. E é diferente uma coisa da outra. Ou seja, quando eu digo governamental, é de governo, de autoridade, de cuidado, pastoral, como você quiser dar. Porque se você fizer isso, se você cometer esse erro de dizer que o marido tem o sacerdócio do lar, você rapidamente vai cometer o erro de dizer que os pastores da igreja são os sacerdotes da igreja e que você, então, não é sacerdote e você quebra com um dos elementos essenciais da reforma protestante, que é o sacerdócio de todos os crentes. Ok? Então, todos os crentes são sacerdotes. Todos os crentes acessam a presença de Deus. Não são só os pastores que ouvem de Deus e trazem a palavra para o povo. Não, todo o povo de Deus acessa a Deus, ouve a Deus, faz doutrina de devoção, faz escola de pregadores, faz escola de teologia e aprende Deus. Senão só os pastores poderiam fazer escola de teologia. Entendeu? Mas todos vocês podem fazer escola de teologia. Por quê? Porque não são só os pastores que são sacerdotes. Senão só homens poderiam fazer escola de teologia. Mas por que mulheres podem fazer escola de teologia? Porque mulheres também acessam a presença de Deus e aprendem de Deus e ouvem de Deus e conhecem a Deus. Entendeu? Então, não chame o homem de sacerdote do lar. Ainda mais porque, um adendo, lá no Antigo Testamento tem o sacerdote Mica, se eu não me engano, esse é o nome, que ele era um sacerdote do lar. E isso aí era um negócio bem ruim, que era um culto assim paganizado dentro do povo do Senhor. Era um negócio bem ruim. Então assim, se você crê, como nós aqui cremos, que o homem possui autoridade em casa, que o homem lidera a sua família, legal, mas não faça com que isso seja igual sacerdócio. Sacerdócio é adoração, intercessão, acessar a presença de Deus. Mas não chame isso não chame a liderança de sacerdócio. Ok? Diferencie as coisas. Nas Escrituras, Deus dividiu a função de rei e sacerdote. O único que uniu essas duas coisas por um tempo foi Davi, mas depois isso foi dividido de novo, porque ela é unida somente na pessoa do Messias. Deus dividiu isso. Ok? Deus dividiu isso. Uma pessoa que uniu isso muito bem foi Hitler. Ok? Que tentava ser aquele que possuía os espíritos e o corpo das pessoas, ok? Não una isso, não faça isso no marido. É por isso que às vezes tem tanto abuso por aí. Findam-se aqui minhas palavras sobre isso. Bum. Bum. Muito bom. Próxima pergunta. Eu não paro, né? Eu vou falando, não paro. Mas tá bom, né? Tá ótimo. Como evitar que durante os estudos da teologia e da palavra, o fogo e o poder do Espírito Santo não seja apagado pela letra? Bom, é possível que isso aconteça realmente. Eu não sei o que você está entendendo de 1 Coríntios 3, de 2 Coríntios capítulo 3, quando ele vai falar que a letra mata, o Espírito vivifica, ali é outra coisa. Ele está falando da relação entre o ministério da Antiga e da Nova Aliança. Porém,
realmente 1 Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 10 e outros textos vão falar de um tipo de conhecimento que incha, que é um tipo de conhecimento sem amor. É um tipo de conhecimento que nem você é conhecido por Deus, nem você realmente conhece a Deus. Então eu diria para você que na minha vida, eu estudo teologia ensinando em ambientes mais acadêmicos há 10 anos, assim, há 11 anos eu acho. Eu comecei muito cedo. E eu tive momentos na minha vida que obviamente veio esse lance da frieza. Só que uma das coisas que sempre eu percebi nos meus estudos é que a oração, e aqui eu poderia falar várias coisas, mas vou ficar só numa, a oração sempre foi o meio pelo qual eu fazia com que o conhecimento que fala sobre ele virasse o conhecimento de falar com ele. Então, quando eu leio livros, quando eu faço artigos, quando eu publico essas coisas todas, eu sempre procuro fazer num ambiente de oração ao Senhor, e como se eu estivesse fazendo diante dele, para ele, como se ele estivesse olhando para mim naquele momento. Então, eu já me senti sozinho nos meus ambientes de estudo, porque realmente há uma certa solidão, você ler sozinho ali e tudo mais. Só que ao decorrer que eu fui caminhando na minha vida cristã, hoje meu ambiente de estudo é marcado pela minha maior consciência da presença de Deus ali comigo. Eu posso estar estudando em grego, posso estar estudando hebraico, aramaico, mas no meu coração eu sei que cada letrinha ali que eu estudo e que eu leio por causa dele, por ele, para ele. Então eu diria para você que todo teólogo morre quando ele deixa de orar. E todo teólogo só é verdadeiro quando ele ora. Não existe teólogo sem oração, tá? O grito dos infiéis, em termos de teologia, se chama "eu parei de orar" quando o assunto é teologia. Não existe isso.